Queridos irmãos e irmãs, concluímos hoje a leitura do sermão eclesiástico segundo São Mateus. E nesta última sessão, Jesus explica a obrigação de perdoar. São Pedro lhe pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É um modo de Jesus dizer que o perdão é superlativo. O perdão não tem limites. O perdão precisa ser uma atitude resoluta, decidida, firme da nossa parte. E ele explica o porquê. Ele diz até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Portanto, Jesus é o primeiro a apresentar o pecado sob a chave de uma dívida. Alguns teólogos contemporâneos dizem que esta seria uma espécie de tradução devida a Santo Anselmo da nossa relação de pecadores para com Deus. Porque Santo Anselmo, de uma maneira muito objetiva, prática, ele explica a redenção a partir da metáfora de uma dívida. Dizendo que quando nós pecamos, quando o ser humano pecou, quando o homem pecou, ele contraiu com Deus uma dívida de valor infinito, impagável. E assim como, por exemplo, se o seu pai tem uma dívida impagável e você nasce, você herda aquela dívida. Então todos nós somos herdeiros da dívida de Adão, a qual só aumentou por causa dos nossos pecados pessoais. Então, como é que Deus fez para reparar essa dívida? Ele se encarnou, porque a dívida tem que ser paga por um homem, e pagou com o seu sacrifício. O problema qual é? É que, quando o homem pecou, aquela era a dívida de um homem e de toda a humanidade contida nele. Mas quando Cristo satisfez essa dívida pelo seu sacrifício, não foi só um sacrifício de um homem, mas foi o sacrifício de um homem Deus. Um sacrifício, por assim dizer, teândrico. Portanto, ele pagou muito mais do que nós deveríamos. Ou seja, o que ele deu no lugar da nossa dívida, de glória ao Pai, é um negócio muito mais expressivo. E como ele não precisa receber os saldos dessa dívida, o que Deus Pai faz? Ele paga para nós. Então, até o fim do mundo, tem redenção para quem quiser receber Jesus Cristo. Essa é a catequese de Santo Anselmo. Ora, essa catequese está profundamente alinhada com essa parábola contada por Jesus. Porque nós temos essa dívida. Nós somos deficitários diante de Deus. E a dívida é paga com preço de sangue por um ato de amor e misericórdia. Porque Deus vem ao nosso encontro, Ele vem ao nosso socorro, e com a sua misericórdia, Ele nos
redime, porque Ele é bom, não porque nós mereçamos. Essa é uma das falácias mais terríveis do demônio. Ele quer colocar o foco sobre os nossos méritos. E nós só podemos ter algum mérito sobre os méritos de Jesus, graças ao que Ele fez por nós. Ou seja, sobrenaturalmente, por nós mesmos, nós não temos méritos nenhum. Nós precisamos de Cristo. Mas o demônio o tempo todo tenta nos dissuadir dessa verdade. Tenta nos mostrar, não, você não pode. Mas não é sobre nós, é sobre Cristo. É sobre o que Ele faz na nossa vida. Ora, agora, qual é o sentido que tem nós recebermos um perdão tão generoso e sermos mesquinhos ao distribuir perdão? Quer dizer, uma pessoa comete uma mancada contra nós. Então nós tratamos aquilo a ferro e fogo. As pessoas dizem, não, comigo é só uma vez. Na segunda já não tem jeito. Ou, a pessoa pensa que eu sou trouxa, não vou ficar perdoando não. Fez, errou, agora que se dane, como dizem alguns. Não tem sentido. Não tem sentido que eu receba um perdão tão genuíno, tão puro, tão generoso, tão gracioso, tão gratuito, tão incondicional, e na hora de transmitir o perdão, eu sou mesquinho, eu quero ir com conta-gota. Jesus diz que o empregado que fez isso, quer dizer, ele tinha uma dívida estrambólica. O Senhor o perdoou. E aí veio um outro que tinha uma dívida de merreca, e ele colocou o outro na cadeia. Quando o Senhor soube disso, ele mandou que o empregado fosse entregue aos torturadores. E diz, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Por quê? O Pai é tão rigoroso com quem não perdoa. Por que que o Pai trata com tanta dureza aquele que não perdoa? Porque, no fundo, aquele que não perdoa não percebeu a grandeza do que lhe foi perdoado. Aquele que não perdoa pensa que Deus é perdoador mesmo, Ele perdoa por ofício. Então, se eu chego lá, peço perdão, a obrigação dele é me perdoar. Então, se Ele me perdoa, Ele é rico mesmo, não vai fazer falta para Ele, então não tem problema, Deus perdoa, está deletado. Agora eu sou pobre, então me devia um pouquinho, agora eu vou ficar aqui em cima. E nós nos esquecemos que Deus não nos perdoa simplesmente por ofício. Ele nos perdoa com um ato de amor generoso e totalmente gratuito. Nós não merecemos ser perdoados, porque nós reincidimos nos mesmos pecados. Nós somos a vida inteira renitentes, nós teimamos. E mesmo assim Ele nos perdoa. Isso significa o quê? Voltando à pergunta de Pedro.
que a sensatez do Evangelho, a coerência, a lógica, a lucidez, deve ser justamente a do perdão. Quer dizer, um cristão não precisaria ser convencido de perdoar. Devia ser evidente para nós. Isso de que, por exemplo, vem alguém conversar com o sacerdote e apresenta uma história terrível e tudo mais e tal, e aí tem que ficar lá o padre, sei lá, 1 hora, tentando convencer a pessoa de perdoar, como se ela estivesse fazendo uma coisa heroicíssima, extraordinária, totalmente impensável. Isso deveria ser uma excepcionalidade entre nós. Por quê? Eu sou banhado em perdão o tempo todo. Deus me perdoa até do bem que eu faço, porque o bem que eu faço é tão cheio de imperfeições. Ele me perdoa não do que eu faço, ele me perdoa do que eu sou, porque no fundo eu não presto, sou ruim, tenho muitos defeitos. E se eu não tenho defeitos daqueles assim de destruir os outros, eu sou preguiçoso, sou folgado, sou procrastinador, para utilizar uma palavra que vai de moda. Deus me perdoa o tempo todo porque eu preciso de perdão. Agora, por que a minha medida tem que ser menor para os outros? É porque, no fundo, eu não percebi ainda, pela humildade, que nós todos temos pés de barro. Eu não percebi que nós todos estamos em luta. Só quem é humilde consegue perceber isso, consegue valorizar o esforço do outro, olhar e dizer, poxa, ele tentou, mas não conseguiu, ou ele nem tentou porque ele não sabe. Veja quantas feridas ele traz consigo, é uma pessoa cheia de defesas. Só o humilde, só aquele que fez antes o esforço de se transformar em criança, como nós vimos há 2 dias atrás, esse que se coloca no lugar do outro, esse que tenta entender o lado dele, só o humilde é capaz de perdoar. Porque ele vê que aquela pessoa, às vezes erra, às vezes dá mancadas muito ruins, mas ela o faz porque ela é ferida também. Quem perdoa é que sai ganhando no Evangelho. Porque esse que tem um coração leve, esse que tem um coração realmente desimpedido. Quem não perdoa, nunca tem razão no Evangelho. Por mais que você tenha razão na briga, mas no Evangelho você não tem razão. Não perdoar é errado. Perdoar é o padrão de Deus. É por isso que nós temos que perdoar. Perdoar tudo, não levar nenhuma dívida para o futuro. Ah, fulano me deve. Não, ninguém deve nada para mim. Eu já perdoei. Não quero levar comigo esse peso. Não quero ser massacrado por essa violência espiritual. Eu resolvi perdoar. E porque eu resolvi perdoar, eu sei que eu posso contar com a generosidade imensa de Deus, porque no fundo eu já entendi que muito mais Ele me tem perdoado, e desse modo, realmente, o meu coração flui de acordo com a vontade dEle. Vamos pedir ao Senhor a graça do perdão.
que nós não tenhamos uma lista de agravos em nossa alma, pelo contrário, que nós saibamos nos desfazer de todos os sentimentos ruins, para assim sermos a Igreja de Jesus Cristo.